Ahmad Surad nasceu em 10 de janeiro de 1949 na província da Sumatra do Norte, na Indonésia. Quando adulto, foi morar em Medan, capital dessa província, onde ele trabalhou criando gado. Já nesse tempo, ele já fazia alguns pequenos crimes, né? Ele roubava e dava golpe nas pessoas. E também nesse tempo, ele dizia, né, que ele vinha de uma linhagem familiar especial e extensa de feiticeiros. Isso porque na Indonésia se tem uma tradição, vamos dizer assim, é comum eles procurarem os chamados dukuns. Esses dukuns, eles fazem trabalho de curandeiro, com a medicina tradicional, eles também são médiums e usam vários tipos de magia. O Ahmed se dizia muito poderoso porque ele tinha sido treinado pelos melhores dukuns. Ele dizia que ele era tão poderoso que ele podia até matar um olhar, que podia tratar qualquer doença e até mesmo ressuscitar mortos. A fama dele vai crescendo tanto e ele ficou tão conhecido como Dukun, que ele é chamado de Datuki Maring, significa o grande bruxo. A maioria dos clientes deles que apareciam lá à procura de algum desejo, enfim, eram mulheres que a maioria das vezes elas procuravam melhora de saúde, de ganhar dinheiro ou beleza para conquistar algum homem e por aí vai. Então, em 86 é quando as coisas vão piorando. Porque o Ahmed, ele diz, né, que ele teve um sonho com o pai dele. E nesse sonho, o pai de Ahmed dizia que ele teria que tomar a saliva de 70 mulheres mortas. Assim, então, ele se tornaria um curandeiro espiritual. E como demoraria muito tempo para ele achar mulheres que morreram de causas naturais e também até acesso a essas mulheres, ele simplesmente decide acelerar esse processo. Para isso, ele começa a assassinar as clientes dele. Ali era muito mais fácil. Muitas mulheres iam à casa dele, então, para contratar o serviço, né, como do Kun, então foi fácil encontrar essas vítimas. As mulheres, elas iam à procura do serviço dele. Ele levava elas até uma plantação de cana, que era perto da casa dele, e enterrava elas no chão, né, até a cintura. E elas nem desconfiavam de nada, porque ele dizia que fazia parte desse ritual, de um ritual para alcançar o que elas desejavam. Aí Ahmed estrangulava elas até a morte e tomava a saliva dessas vítimas. Depois disso, ele tirava a roupa delas para acelerar o processo de decomposição e enterrava elas naquela plantação de cana, né, ali mesmo, com a cabeça apontando para a casa dele, porque assim ele acreditava que ele teria mais poder espiritual fazendo isso. A polícia ela se deu conta de que muitas mulheres estavam desaparecendo, porém eles não tinham nenhuma pista para chegar até o assassino, né? E nem imaginava que era o Ahmed que matava tantas mulheres. Isso porque, apesar de ser uma tradição, né, bem comum na Indonésia, de procurar esses dukuns, acaba sendo meio que um segredo. Eles não falam que estão atrás desse serviço, então eles não falam nem pra onde estão indo. E aí eles acabam não falando pra onde estão indo pras famílias, e aí de repente essas pessoas desaparecem. E o familiar fica sem saber o que aconteceu com essa pessoa. Só vai vir à tona mesmo esse caso quando o Ahmed ele mata a Siri Kemala. Ela tinha 21 anos na época e ela foi morta em 24 de abril de 97. Esse caso só vem à tona, só tem repercussão, porque teve uma testemunha, uma pessoa que sabia para onde ela estava indo, que é o Andrés. Ela pede pro Andrés, que era um menino, um adolescente, levar ela até o local da casa do Daktuk, né? Ele leva ela de carrinho até lá e tal, e ela insiste para que ele não contasse a ninguém aonde ela estava indo e que ele não precisava voltar para buscar ela, que ela ia sozinha. E, obviamente, depois que o Andrés levou ela até o local, ela desaparece. E o corpo dela é só encontrado 3 dias depois, por causa de um homem que estava passando ali na plantação de cana. Aí eles chamam um grupo de pessoas para ajudar a desenterrar o corpo, né? E nisso eles também chamam a polícia. O Andrés, ele fica sabendo que Mala tinha sido morta, e aí ele relata tanto à polícia quanto à família que era ele que tinha levado a Quemala 3 dias antes até a casa do Ahmed. Então a polícia vai até a casa do Ahmed, o interroga, e a princípio, né, ele nega tudo, que ele estava envolvido na morte dela, mas a polícia ela acaba encontrando na casa dele pertencentes dela, não só dela, como de outras pessoas, ou das outras mulheres que estavam desaparecidas. Então ele encontra bolsa, vestido, pulseira na casa dele. E aí ele vai preso
dia 30 de abril de 1997. Aí, primeiramente, ele confessa, depois que ele tá preso, ele confessa ter matado 16 mulheres em um período de 5 anos, mas no interrogatório ele acaba dizendo que ele matou, na verdade, 42 mulheres. E que a idade dessas mulheres vão variando de 11 até 30 anos. Inclusive, eu não tinha falado antes, mas o Ahmed, ele era casado com 3 esposas. Essas esposas eram irmãs, né? Eram 3 irmãs que eram casadas com ele. E elas também vão presas porque elas ajudam ele a cometer esses assassinatos. E também a ocultar o corpo das vítimas. A esposa mais velha, chamada Tumini, ela foi julgada, né, como cúmplice, porque no interrogatório ela confessa que quando ele matava as vítimas, ela ficava lá pra falar, para dar mais confiança àquelas vítimas de que aquilo era um ritual mesmo. Então ela ficava lá e ela também segurava as mulheres enquanto o Ahmed estrangulava elas. Só que as outras 2 esposas, elas são presas, mas é um período pequeno de tempo e depois elas são soltas porque não tinha provas que incriminassem elas. Então só o Ahmed e a Tumini, que é a esposa mais velha, vão presos. A polícia ela acredita que as vítimas poderiam ter ficado com vergonha de contar aos parentes que elas procuravam ajuda do feiticeiro e assim nada ficava ligado a ele, então era difícil de achar ele, né, dessa forma. E também muitas das vítimas, a maioria era garota de programa. Então, infelizmente, quando elas desapareciam, as autoridades já não ligavam para elas por elas serem garotas de programa. E depois do Ahmed confessar e dizer onde estavam os corpos, foram feitas buscas no local descrito e foi achado mesmo 42 corpos naquela plantação de cana. Esses corpos eles já estavam decompostos, né? Só que estavam num ponto que não conseguia identificar as vítimas. E então, assim, a polícia pede aos residentes que relatassem o desaparecimento de familiares do sexo feminino e cerca de 80 famílias relataram o desaparecimento dos seus parentes. Então, até hoje, não se sabe exatamente quantas pessoas ele realmente matou. E em 11 de dezembro de 97, se inicia o julgamento e ele tem uma acusação de 363 páginas contra ele, mas no julgamento o Ahmed e a esposa, a Tumini, dizia ser inocente. Eles alegam que a polícia torturou ele para que eles falassem aquilo, que tinham matado as 42 mulheres. Mas isso obviamente não deu certo, porque a polícia tinha encontrado os pertences na casa dele, de todas as vítimas. E aí ele foi considerado culpado em dia 27 de abril de 98 e condenado à morte por um pelotão de fuzilamento. A esposa de Ahmed, a Tumini, ela também foi condenada à morte por ajudar nos assassinatos, mas a sentença dela posteriormente é reduzida a apenas prisão perpétua. As 2 outras, como eu falei, elas foram presas de início, mas como não tinha provas contra ela, elas recebem liberdade e depois elas se mudam para uma outra cidade. O Ahmed, ele aparece em algumas entrevistas depois de ser preso e nessas entrevistas, inclusive, ele não demonstra nenhuma culpa ou empatia com as vítimas. Ele apenas fica preocupado de não ter chegado na meta que o pai dele dizia no sonho. Ele diz na entrevista que a meta dele era 70 e ele não conseguiu essa meta. E em 10 de julho de 2008, aos 59 anos de idade, o Ahmed, ele é morto por fuzilamento. Segundo a mídia, as autoridades foram forçadas a cancelar o plano para enterrar o corpo dele, pois mais de 100 pessoas que eram parentes dessas vítimas estavam reunidas esperando para interromper o funeral. Então ele acaba sendo enterrado em um lugar desconhecido. Ninguém sabe onde ele foi realmente enterrado.